Pai querido, aqui na tua presença nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando, consolando a tua igreja, Pai, nesse momento tão doloroso que nós estamos enfrentando, Senhor. Essa semana foi muito difícil para nós, porque nós perdemos o nosso querido irmão Sérgio Augusto. Ele não está mais entre nós, Senhor. Fica na lembrança, Senhor, os momentos que nós passamos juntos, Senhor, os momentos em que nós presenciamos as exposições bíblicas que ele fazia na classe, Senhor. Muito obrigado por ele ter sido uma pessoa que era exemplar, Senhor, na explicação das Escrituras. E nesse instante, Pai, eu venho te pedir pela sua família, Senhor, que está aqui conosco, que está ainda, Pai, de luto, Pai, pela perda recente, Senhor. Abençoa, Pai, a Lourdes, Pai. Dê forças a essa mulher que tanto depositou fé, Senhor, na possibilidade, Senhor, de ele ser restaurado plenamente, Senhor. Quando nós escutávamos as palavras dos áudios que ela me enviava, Senhor, nosso coração se entristecia e se alegrava, Senhor, conforme ela ia falando, Senhor. Dá, Pai, que uma porção dobrada do Teu Espírito para que ela esteja experimentando plena consolação, Senhor. Não somente ela, mas as suas crianças também, seus 2 filhos, Pai, que agora estão órfãos do Pai. Cuida dessas crianças, Senhor. Abençoa também com carinho precioso, Pai, a vida da mãe do Sérgio, Pai, que também ainda está sofrendo os sintomas do Covid, Senhor. Não sabemos se ela já tem a notícia do falecimento pela idade avançada, não sabemos se ela já teve condição de saber do que aconteceu com o seu próprio filho, mas cuida, Senhor, da vida dela, Senhor. Preserva, Pai, dá o teu sustento e a tua cura. Nós cremos nisso. E também, continuando em oração, Pai, nós te pedimos pela família do Ricardo, Pai, que está passando por essa situação tão complicada, Pai, que é a perda da Raquel, Senhor. Ó, Senhor, traz o teu consolo também sobre a vida de todos os familiares. Tu, Senhor, que é o médico dos médicos e é o que consola verdadeiramente, Senhor. Restaura, Pai, aqueles que estão mais entristecidos. Cuida, Pai amado, de todos os familiares, Senhor, nesse momento de sofrimento. Do seu marido, que estava distante, Pai, quando soube a notícia, Pai. Ó, Senhor, abençoa, Pai, essa família toda, Senhor. Nós cremos no teu consolo, nós cremos no teu refrigério. É isso que nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos passar, então, para o momento da nossa classe. A aula de hoje, alguns já tiveram a oportunidade de estudar, eu mandei o PDF do material. O capítulo 27 do segundo caderno, né? Capítulo 27, que fala sobre esse tema que é, vamos dizer assim, não é tão fácil de falar. Não sei se você leu o material, não sei quem está aqui na classe conseguiu ler, mas, assim... Acho que eu li errado, porque eu acho que eu li a lição 25, porque você mandou na segunda-feira. Não e eu fala passei, isso. Eu não separei, tu mandou na segunda-feira, e eu não separei, e acabei com um monte de mensagem, eu perdi. Quando você falou eu li errado, eu já ia corrigir você e dizer assim, não, meu irmão, você não leu errado, você leu, mas se você não entendeu, eu também não entendi, então tá de boa. Brincadeira. Poxa, que pena que você não leu a lição certa, meu irmão, mas tá tranquilo, eu vou mandar depois de novo o material, não, nem até precisa, porque vale a pena estudar. Só que eu vou ser franco com vocês. Eu não achei que o nosso irmão Sproul foi muito feliz na explicação desse tema, tá? Ele usou um apanhado histórico para falar, um breve histórico, né, para falar, citando aqui, inclusive, Agostinho e Jonathan Edwards, né, para falar sobre o tema. Só que eu achei Qual era o tema? O livre-arbítrio. Então eu estudei certo.
Então, Carlinhos, então você vai explicar para a gente tudo direitinho, rapaz. Poxa vida. Então tá legal. Mas olha só, eu vou só citar aqui um trecho da revista para a gente ficar com o problema da situação, porque, embora talvez ele não tenha trazido, não tenha tido o seu melhor momento de explicação, ele também não está lidando com um assunto fácil, então a gente não pode fazer aquela cobrança excessiva. Eu tomei um rumo um pouco diferente para falar sobre esse tema nessa aula agora que eu preparei, né? Como vocês estão vendo aí, o livre-arbítrio é a lição 27. Mas diz assim, lá o último parágrafo da revista, né? Então, na página 67. Com respeito à salvação, a questão, então, é o que o ser humano deseja? Os arminianos creem que alguns desejam arrepender-se e ser salvos, outros desejam fugir da presença de Deus e, assim, colher a condenação eterna. Porque pessoas diferentes têm desejos diferentes. Nunca foi esclarecido pelos arminianos. Os calvinistas sustentam que todo ser humano deseja fugir da presença de Deus, a menos e até que o Espírito Santo opere a obra de regeneração, a qual muda os nossos desejos para que livremente nos arrependamos e sejamos salvos. Só para a gente ter uma ideia, né, que o livre-arbítrio ele está intimamente ligado com tudo isso que a gente está falando até agora. Predestinação e pecado e a nossa, realmente, a nossa incapacidade de escolher obedecer a Deus, né? Então, e aí ele está dialogando de uma certa maneira com esses pensadores do passado, né? Jonathan Edwards, né, da época um pouquinho posterior da Reforma, né? Um homem brilhante do seu tempo que pensou muito na questão do cristianismo. E o Santo Agostinho, né, que é a Igreja Católica, que é um homem brilhante que também falou não somente sobre o livre-arbítrio, mas sobre uma porção de coisas, falou sobre a graça, né? Na verdade, inclusive, para os reformadores, Agostinho é uma das figuras mais importantes, porque os reformadores eles vão se apropriar dos escritos de Agostinho para trazer à tona tudo aquilo que a igreja estava precisando ser reformada, né? A doutrina da graça não é que a doutrina da graça ela foi criada na reforma, ela foi, na verdade, resgatada, né? Então, depois dessa breve apresentação, eu vou dizer para vocês que a nossa aula ela não vai girar muito, então, desse material que a gente tem em mãos, que eu passei o PDF para vocês. Mas, é claro, para aqueles que estudaram, Carlinhos, você que estudou, de repente, se tiver algum posicionamento, você pode falar ao final da aula alguma coisa que você leu e que você queira complementar ou tirar dúvida, e aí a gente vai complementando a classe. Porque o que a abordagem que eu vou fazer do livre-arbítrio é essa que vocês estão vendo na tela. É a da Confissão de Fé de Westminster, né? Para quem não sabe, olha lá quem está com ela na mão. Olha lá. A gente combinou isso, meu irmão? Capítulo 9. Então, na verdade, é o capítulo 9, né? Como vocês estão vendo, fala sobre o livre-arbítrio. E como é que funciona? Deixa eu só voltar aqui. Como é que funciona a nossa Confissão de Fé de Westminster, que é um dos documentos principais da nossa doutrina, da nossa denominação presbiteriana, né? A Confissão de Fé de Westminster ela é um dos documentos principais da nossa denominação, porque a nossa igreja é confessional, né? Ela é uma igreja reformada e esses três documentos, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, são os documentos que a gente tem a nossa doutrina balizada. Significa que ela tem voz superior à palavra de Deus? Não. Não é isso. Significa que ela isso que a gente tem feito ao longo do ano
esses estudos bíblicos, é isso que a gente vê que existe na confissão de fé. Então, você vê, eu não sei quem... Você, Carlinhos, que tem aí a confissão de fé, deixa eu ver se eu abro aqui a minha. A minha está na Bíblia de Genebra, né? Quem tiver uma Bíblia de Genebra tem essas informações. Então, olha só, o capítulo 9 fala sobre o livre-arbítrio, o capítulo 10 fala sobre a vocação eficaz, capítulo 11 fala da justificação. Então, é um documento que a gente tem como balizador da maneira como nós interpretamos as Escrituras, né? Significa que o cristão ele tem que crer em tudo que está na confissão de fé? Não, não precisa. Como a gente já tem falado, existem irmãos nossos, arminianos, que não creem em muitas das doutrinas que nós cremos, ou creem de um modo diferente daquelas doutrinas que a gente crê, como foi a questão que a gente já explicou, da predestinação, né? Então, a confissão de fé de Westminster, ela diz respeito às igrejas protestantes reformadas, na maioria, né? Porque a gente vê que algumas pessoas, algumas igrejas que tem por aí não são tão confessionais. Se você, de repente, parar para um assembleiano e perguntar qual é o documento que você segue, aí ele vai dizer, eu sigo a Bíblia, né? E ele não vai estar errado por isso, porque a Bíblia a gente crê que é a inerrante palavra de Deus. Essa é a que não pode ser modificada. No entanto, isso não quer dizer que eles não tenham um olhar diferenciado, né, para a Escritura. Então, ficou claro essa definição? Porque o que a gente vai trabalhar hoje vai ser sobre o livre-arbítrio baseado na posição reformada. Então, a confissão de fé é um ótimo documento para a gente ter esse balizador, né? Vamos dizer assim. Alguma dúvida? Não, mas seria interessante a gente basear um pouquinho mais na confissão de fé de Westminster e lembrar uma coisa dos objetivos. A reunião dos 39 artigos da Igreja da Inglaterra, estudo do reino de Cristo, consequência disso, a Bíblia, única regra de fé e prática, a separação da Igreja do Estado, estava nesse momento, né? Então, 121 homens, que eram pastores, eruditos, teólogos da palavra, se reuniram com o objetivo de que a Bíblia seria e é a única regra de fé e prática. Eles reuniram por 6 anos, desde 1643 até 1649. 6 anos, 121 pessoas, homens da época, que eram pastores, eruditos, teólogos, reuniram na Catedral de Westminster exatamente para discutir e para definir e para mostrar que a nossa única regra de fé e prática é a própria Bíblia. Então, quando você falou, eu lembrei disso, e eu li aqui, porque eu já dei essa aula em outros lugares, e lembrei disso porque, na verdade, quando você usou a expressão aí, nós não temos que seguir a Constituição de Fé de Westminster, mas sim seguir a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. Então, só para tentar ajudar aí no que é a importância do crente ter a Constituição a Confissão de Fé de Westminster na mão. Obrigado, desculpa aí interromper. Não, é muito bem esclarecido. E são documentos que nos ajudam, né, a interpretar de uma maneira correta as Escrituras. Nós temos visto por aí interpretações que são muito levianas das Escrituras. Hoje você olha para algumas denominações evangélicas e você vê muito arbitrariedade. Então, você percebe assim, o que é, por exemplo, a teologia da prosperidade? É algo extremamente tendencioso, não tem nada de teologia ali. Então, você vê o que é, o que parte isso?
Tem gente que é interesseira, que está querendo transformar o cristianismo em paganismo. Isso não tem nada a ver com as escrituras. Então, eles leem as mesmas escrituras que nós lemos e fazem outras interpretações. Então, esses documentos, como bem lembrou o Carlinhos, pessoas eruditas fizeram esse documento. Quem lê ele percebe que ele não é um documento feito por alguém que abriu a Bíblia agora, né? Tá estudando há muito tempo. Então, são documentos que nos ajudam. E não, a confissão de fé não é a única, né? Existiram vários documentos. A confissão belga, né? O catecismo de Heidelberg também. Então, são vários documentos que existiram no passado e alguns foram mais felizes, outros menos. Como nós somos presbiterianos, a gente crê que a confissão de fé de Westminster ela está mais encorpada, vamos dizer assim, na questão da hermenêutica, né? Mas claro, se a gente conversar com outras pessoas que têm uma outra visão, talvez não concordem. Mas vamos ao livre-arbítrio conforme a confissão de fé. Para quem não sabe como é que funciona a confissão, quem nunca abriu para ler, cada capítulo tem algumas proposições, né? Ele faz algumas definições, e abaixo dessas definições ele coloca a referência, né? Como a gente vai caminhar por esse capítulo, vocês vão ver que essas referências elas vão ajudar a construção do pensamento, não é que elas vão defender. Quer dizer, você vê ali, por exemplo, o texto de Tiago 1,14, e aí o Tiago 1,14 vai defender o que está falando. Não. Cada um desses textos bíblicos, a gente vai construir as definições que estão sendo propostas, tá? Como são muitos textos, a gente só vai ler todos da primeira proposição, tá? As demais, porque são 5, a gente vai só passar por alguns textos. Então, mas vai dar para ter uma dimensão palpável daquilo que é o livre-arbítrio. Vamos à primeira proposição. Carlinhos, você consegue ler o que está na tela? Está muito pequeno para você? Não, dá para ler. Eu estou com ela na mão aqui. Lê o primeiro tópico. Deus dotou a vontade do homem. É isso? Isso. Ou o texto bíblico? Isso. Deus não, dotou não, a vontade... Isso, vai. Ou o texto bíblico? Não, é para ler esse número 1. Deus dotou. Ah, tá bom, então tá. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem nem para o mal, nem assim é determinada por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Perfeito. Vocês perceberam que o texto está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Eu li por aqui. Esse da tela eu peguei no site da Monergismo, tá? Eu já tinha reparado que o do site da Monergismo e o da Bíblia de Genebra está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Só para vocês terem uma ideia, então, só para a gente ter um direcional, Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Então, vamos aos textos bíblicos, né, que amparam esse pensamento. Tá? Olha lá o que está escrito em Tiago 1,14. Está escrito na tela. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Quem lembra desse texto, Tiago está argumentando que Deus não pode tentar ninguém para o mal, né? Como alguns já diziam naquela época, ou alguns dizem hoje, e, no entanto, a gente tem que enfatizar que Deus não tenta as pessoas para o mal. E que Aí eles chamam de provação. Exatamente. Aí eles chamam de provação. Na verdade, é uma maneira de dizer assim que vamos dizer,
que Deus é Will, arbitrário na questão do bem e do mal, não é? Algumas pessoas falam isso. No entanto, nós temos que nos posicionar que Deus não pode tentar as pessoas para o mal, né? E isso não diz respeito à natureza de Deus, como nós já estudamos. Juliana, pode falar. é uma dúvida Eu estou ouvindo. que eu, como é que se diz? Que eu tenho, sempre tive, na verdade, né? Eu nunca consegui, assim, uma explicação. É porque, assim, sobre essa questão da aprovação, que nem o Carlinhos falou, né? Então, a gente fala assim, tem momentos na nossa vida que a gente fala assim, nossa, ou é tentação ou é provação, né? Tem gente que até faz brincadeira com isso, fala assim, nossa. Mas eu entendendo assim que quando a pessoa usa o termo provação, é algo que Deus permitiu que acontecesse na nossa vida, né? Para um crescimento espiritual. Então, aprove Deus que aquilo acontecesse na nossa vida para para a nossa salvação, para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso processo de santificação, e aí a pessoa coloca o nome de provação, né? A pessoa fala assim. E tem a questão da tentação, né? Que ou é uma tentação da carne mesmo, nossa, da nossa natureza pecaminosa, né? Ou a tentação mesmo espiritual, mesmo de opressão, né? Do inimigo, aquela coisa toda. Mas, assim, uma coisa que eu fico sempre pensando, né? A gente. Eu tenho particularmente dificuldade, né? E não me preocupo quanto a isso, não me preocupo quanto a isso. Já me preocupei na minha vida, mas há alguns anos, muitos anos, não me preocupo mais quanto a isso, de saber se aquilo que eu estou passando é tentação ou é aprovação. Às vezes a gente fica muito preso em saber da onde vem, né? E há muitos anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, nesse processo de santificação mesmo, Deus tem falado, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, acredito nisso, que eu não preciso me preocupar de onde vem, né? Mas de que Deus está conosco e de que, independente de onde vem, se é uma tentação, se é uma provação, né? Que a gente possa pedir a Deus misericórdia e sabedoria pelo Espírito Santo de Deus, né? Não de entender a situação, porque não cabe a nós entender, mas sim nos sujeitarmos à situação, né? E buscarmos cada vez mais a Deus na palavra, em oração, né? E se for algo que a gente realmente esteja contribuindo, no caso de uma tentação, que o Espírito possa estar agindo diretamente em nós, para que a gente não nos sujeitemos mais a nos expor, né, em situações que a gente já sabe que são situações que vão nos levar à tentação e que a gente, às vezes, nos submete, né? Roda de escarnecedores, etc, etc, né? Aquela coisa toda. Mas eu fico pensando, para algumas pessoas, talvez isso ainda seja um ponto muito importante na vida delas, né? As pessoas, às vezes, muitas pessoas, às vezes, podem se preocupar mais na origem e saber, né, se é tentação ou se é uma provação, se vem de Deus, se é uma permissão, no sentido vem de Deus, assim, se é uma permissão de Deus que aquilo aconteça, do que realmente buscar em si uma santificação na palavra, na leitura. Eu fico realmente, às vezes, nessa dúvida, assim, por que algumas pessoas, às vezes, ficam tão presos, né, à origem e não buscar uma santificação para que aquilo possa passar. E se realmente não puder passar, seja por motivo que for, que a gente possa aceitar, né, que na soberania de Deus, aprove Deus que a gente passasse por isso. Perfeito. Júlio, obrigado pela pergunta. Eu confesso que eu não estava esperando por ela, mas é algo que a gente realmente precisa conversar, porque você vê, às vezes, as pessoas falando e a confusão acontece justamente porque a gente não entende, por exemplo, essa proposição que está na tela. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Mais uma vez, a distinção
Mais uma vez, não. Acho que eu vou construir, assim, só para argumentar melhor. A diferença entre uma provação e uma tentação é que a tentação não é de Deus. A tentação é algo que diz respeito à natureza corrompida do homem, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente já conversou bastante sobre o pecado, mas a tentação não é Deus que traz, porque Deus não tenta a pessoa. Deus não sugere porque se ele fizesse isso, você poderia dizer que Deus tá jogando as pessoas para o mau caminho, quando na verdade é o próprio homem que faz isso, né? Isso é uma coisa. E agora, a aprovação, que a gente tanto fala, que às vezes que algumas pessoas fazem uma confusão com a tentação, ela não diz respeito a isso que está acontecendo no ser humano. A aprovação é aquilo que aparentemente ao homem é ruim, no entanto, Deus, que sabe todas as coisas, está mostrando que é bom. É difícil a compreensão nesse primeiro momento, mas você deve estar talvez perguntando, existe algo bom mascarado de algo que seja ruim? Por exemplo, algumas pessoas só encontram a Cristo depois que passam por um sofrimento muito grande. E aí você pode dizer que aquele sofrimento que determinada pessoa passou é ruim? Se eu fosse citar todos os exemplos que a gente pode encontrar a respeito da questão da provação, acho que iam ser inumeráveis, né? O nosso próprio encontro com Deus diz respeito a um encontro que muitos de nós, de repente, pode estar se lembrando de algo que foi assim, eu achava que era ruim, mas, na verdade, foi provisão de Deus para que eu pudesse encontrá-lo, para que eu pudesse crescer, né? Eu acho que a gente conhece muitos testemunhos de pessoas que passaram por doenças graves, com câncer, que se encontraram mais com o Senhor Jesus Cristo, encontraram, inclusive, a salvação. Isso é provação, diferente de tentação. Tentação diz respeito a pecado. É pecado. É o próprio ser humano e as suas paixões dominando, fazendo distanciar-se de Deus. Pode falar, Carlinhos. Juliana, anota aí, pega a caneta, papel, rápido, anota. Salmo 51, Davi faz uma confissão de arrependimento e do versículo 4 ao versículo 6, ele fala alguma coisa interessante, principalmente no 5. Eu pedi você para anotar, porque depois tu vai ler devagar em outras versões e vai perceber. O versículo 4, pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O 5, nasci da iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compratizo na verdade, no íntimo e no recôndito, que me fizeres conhecer a sabedoria. Ou seja, no meu interior me fez reconhecer a tua sabedoria. Todos nós nascemos no pecado, vivemos no pecado, estamos ligados ao pecado. Davi está reconhecendo isso. E a gente tem mais textos que fala sobre isso. Esse é um dos textos que não está na nossa confissão de Westminster. Vamos pedi para dizer... Perfeito. É isso aí. Deixa só eu tentar avançar aqui, porque ainda tem uma porção de textos, e aí é interessante, de repente, eu acabar, sei lá, umas 10 e 15 para a gente poder conversar um pouquinho mais, né? Vamos ver se eu consigo. Estou aqui contra o tempo. Em Deuteronômio 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E aí você vê, aí você diz assim, um versículo isolado, então ele está falando de escolha, então existe livre-arbítrio.
E aí é que a gente cai no erro de interpretação das Escrituras. Você não pode fazer uma tradução, ou melhor dizendo, uma interpretação das Escrituras baseada num único texto, né? Você tem que ver os demais. E o próximo que fala vai ser justamente esse, em João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Essa é a condição do ser humano. Você tem aquilo que é mal e aquilo que é bom. E o homem nunca escolhe o que é o bom. Então, você já está vendo aí que o tal livre-arbítrio, o querer, as motivações do ser humano estão corrompidas, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Em Mateus, tudo isso é justificando o primeiro tópico ainda. Mateus 17:12 diz assim: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Quer dizer, ele está falando aqui da vinda de Elias, na verdade, fazendo referência a João Batista, né? Isso é um outro assunto. Não reconheceram, assim como não reconheceram o Filho do Homem, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. E fizeram tudo quanto quiseram com ele. Quer dizer, as motivações aos santos que Deus enviou foram corrompidas. Estão corrompidas, melhor dizendo. Então, você percebe aí que o livre-arbítrio é um assunto muito sensível de você dizer que eu tenho essa capacidade de escolha, né? E eu acho que para finalizar, eu acho que tem esse mais um, não estou lembrado agora. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Esse é o discurso de Pedro, né? E de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ele fez um longo... Isso daí ele tá finalizando a pregação que ele fez para 3.000 pessoas que se converteram naquele momento. E ele fez um panorama de que Deus trouxe os seus profetas e trouxe a mensagem de salvação, e os homens sempre rejeitaram. Resistir ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então não tem ninguém livre de culpa nesse aspecto. Nós já conversamos um pouco a respeito da culpa do ser humano. E para finalizar, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aí é que fica o gancho para a argumentação que os reformadores deram para a questão do livre-arbítrio. Porque Eva não conseguiu resistir ao diabo. E ela e Adão eram os únicos que tinham livre-arbítrio. Os únicos que tiveram, porque por causa da decisão deles, o pecado entrou na humanidade. E nós não temos hoje a capacidade de escolha de bem e do mal como eles tinham. Então, o livre-arbítrio, nós estamos falando de um conceito, livre-arbítrio, que não diz respeito a nós, diz respeito somente a Adão e Eva. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. No entanto, nós conhecemos alguém que resistiu ao diabo plenamente, que foi o Senhor Jesus Cristo, que foi a providência de Deus para a restauração do homem. Ficou claro essas breves definições? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Podemos avançar? Ainda temos mais 4 tópicos. Segundo diz assim: o homem, em seu estado de inocência, e olha só, já vai começando a construir a argumentação que eu falei para vocês. Em seu estado de inocência, lá no Éden, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente. Quer dizer, havia a condição do livre-arbítrio era essa, de que poderia fazer ou não aquilo que é agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. E a gente não vai ler todos esses textos, mas eu acho que
é muito importante a gente agora abrir as nossas Bíblias. Eu acabei não colocando esse texto na tela, então quem tiver aí pode abrir esses textos de Gênesis, porque é lá mesmo que a gente encontra todo o problema. Olha só o que está lá já no capítulo 1, versículo 26. E isso é um tópico importantíssimo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só essa primeira parte. O homem tem a imagem e a semelhança de Deus. E nós não estamos falando aqui de nariz, boca, orelha, cabelo. Nós estamos falando do livre-arbítrio mesmo. Claro que ele não tinha, não era um ser todo-poderoso como Deus, mas havia a semelhança do todo-poderoso no homem. E um dos aspectos dizia respeito ao livre-arbítrio, né? Então, você vê ali que o homem, claro, mulher, né, a criação humana, ele é semelhante a Deus. No capítulo 2, versículos 16 e 17, olha o que Deus diz para eles não fazerem. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você tem aí o homem, imagem de Deus, e um ordenamento, uma ordenação, melhor dizendo, de que ele não se aproximasse da árvore do bem e do mal. Poderia comer de todos os frutos, menos daquela árvore, né? Então, para finalizar, capítulo 3, versículo 6, aquilo que a gente já conhece. O homem usou mal o livre-arbítrio. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então você percebe aí que e é a partir daí que vai vir a corrupção humana, né? A desobediência. E aí você pode dizer assim, mas a culpa é da serpente, né? Aquela que enganou a Eva. Mas, na verdade, vocês lembram daquele versículo que a gente leu do primeiro, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Eva e Adão não poderiam ter resistido ao diabo naquele momento, uma vez que era Deus Todo-Poderoso e a serpente que sugeriu algo contrário a esse Deus Todo-Poderoso e misericordioso. Então, você vê que a corrupção do gênero humano já acontece daí. Ficou claro? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram complementar? 10 horas agora, a gente ainda tem mais 3 proposições, mas acho que ainda dá tempo de participação, se alguém quiser. Vamos avançar, então. A terceira proposição diz assim: o homem caindo em um estado de pecado, o homem desobedeceu, como a gente acabou de ver, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que o homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Eu acho que é muito importante essa aula, que a gente está falando sobre isso, porque isso, de uma certa maneira, a gente já tem conversado ao longo das aulas, né? Essa incapacidade do homem de fazer aquilo que é bom, né? O homem não tem, o homem perdeu essa capacidade no Éden, né? Só vamos ficar com alguns textos que acho que está em Romanos, cadê? Não. Romanos 3, de 9 a 10, e 12 e 23. Vamos lá, Romanos 13. Que mais uma vez eu não coloquei o texto.
Romanos 3, capítulo 3, de 9 a 10. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Nós já conversamos muito sobre isso. O fato de que realmente o homem nasce condenado ao inferno. Ele nasce culpado. Não há justiça imanente ao seu ser. Continuando, versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Agora vem aquela questão, né? Tipo assim, mas eu faço caridade, eu vejo pessoas bem motivadas a fazerem, né? No entanto, você percebe que isso é sempre é a tentativa do homem de se justificar, né? Não, mas eu sou o bom, eu não sou mal, eu não sou merecedor do inferno. No entanto, o texto bíblico fala justamente o contrário. E se a gente for conversar sobre isso, a gente vai cair justamente no problema das motivações. O que motiva o ser humano a estar nessa conduta de fazer o bem, né? E para finalizar, o versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? A gente não pode esquecer isso, que qualquer esforço do homem de fazer algo que seja aparentemente bom, que há muitas coisas práticas boas no mundo, em si só não são suficientes para trazer a justificação para o ser humano. Né? Vamos avançar. Ficou alguma dúvida, pessoal? Está tranquilo até aqui? Acho que não sei se eu acelerei muito aqui. Eu tive essa impressão de que acelerei, mas se está todo mundo entendendo, fiquem à vontade, pode abrir o microfone e falar, tá? Proposição 4. Estamos já finalizando, já estamos indo para o final. Quando Deus converte um pecador, e aí a gente vê a graça já aparecendo, né, gente? Converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Isso daí é muito, muito bem pontuado, porque é justamente essa dimensão do ser humano. Tipo assim, as minhas ações, na maior parte das vezes, elas são boas. Então, as que são ruins, elas ficam suprimidas, elas não são tão evidentes quanto as boas. Então, eu sou uma pessoa... Então, fazendo a balança, né? Tipo, já que as minhas condutas são boas e as minhas não são tantas, então eu sou uma pessoa que sou salvo. Eu não mereço ser punido, né? Mas pode falar, Júlia. É uma questão, foi até uma questão minha, assim, do preparo para a aula, para a mensagem de hoje, né? Hoje no cultinho eu gravei uma mensagem, a gente faz aquele rodízio, né, dentro do grupo dos mensageiros do cultinho. E aí, a mensagem, a palavra que me foi passada, que é um livrinho, né, foi a conversão de Nínive, tá? E aí, assim, eu achei muito interessante. Quando eu fui pesquisar, né, no início, né, dos estudos bíblicos, para começar a me colocar, enfim, para Deus, né, trabalhar, o Espírito Santo agir. E aí é algo que é muito interessante em relação ao Antigo Testamento, porque quando a gente lê esse texto que você fala, quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado da graça,
entendemos que nós somos incapazes de, sozinhos, reconhecermos o nosso estado de pecador, né? Somos incapazes. E aí, muitas pessoas, eu falo assim, até propriamente dentro de casa aqui, tá? Às vezes tem uma leitura de que só existe a conversão através sensibilizada, né, por Deus, através do Espírito Santo de Deus, e isso só existe no Novo Testamento, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar a Terra no Novo Testamento, né? Tem pessoas que fazem essa leitura. E aí eu me pergunto assim, isso foi uma coisa que eu tive que estudar mesmo para. Eu falei assim, gente, mas e Nínive, né? Que é Antigo Testamento. E a conversão de Nínive? Porque se eu admitir que só existe a ação do Espírito Santo de Deus na conversão, né? Nesse processo todo, no Novo Testamento, então quer dizer que todo mundo que seguiu a palavra de Deus, que obedeceu a palavra de Deus, que se converteu no Antigo Testamento, então foi quem, né? Se não foi o Espírito Santo de Deus, foi quem, né? E eu tive que estudar mesmo, assim, até para poder preparar a lição com convicção, né? Com certeza, com estudo da palavra e tal. E isso é uma confusão muito grande que as pessoas fazem, né? Achando que o Espírito Santo de Deus ele só age no Novo Testamento e que no Antigo Testamento não age. Então, assim, eu deixei até claro. Então, graças a Deus, louvo a Deus por Bíblias, por estudiosos, pessoas que se dedicam ao estudo da palavra, exegese, hermenêutica, porque assim como eu, que não tenho um seminário, né? Não fiz enfim, um estudo para isso, a gente consegue, com várias Bíblias como apoio, né? E, claro, com o Espírito Santo de Deus também, que a gente pede, né? Que nos ajude sempre quando tem essas situações, né? Para termos discernimento através da palavra de Deus, né? E é muito claro para mim na Bíblia, né? Que há a ação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, não só na conversão, né, mas junto com os profetas. Então, eu acho que é importante a gente, nesse ponto, ressaltar, eu acho isso, sabe? Porque há pessoas que fazem muita confusão em relação a essa questão da conversão, a gente está nesse tópico, quando Deus converte um pecador, o transfere para o estado da graça, que ele liberta, e isso é na Bíblia toda, né? No Antigo e Novo Testamento. Então, como você faz um estudo mais aprofundado da palavra, por isso eu estou colocando, Will, para você, de repente, poder contribuir, né, com quem estiver escutando, e a mim também, né, algo que possa acrescentar, porque Nínive foi assim, né? Foi sob a ação do Espírito Santo de Deus, sim, né? Mesmo sendo no Antigo Testamento, né? Sim, E sim, louvo muito a Deus por provável. pessoas que fazem esse estudo bíblico, que nos auxiliam e nos apoiam. Perfeito. Antes de eu dar a palavra para o Carlinhos, para trazer uma luz sobre essa questão, a palavra graça nas Escrituras, claro, graça é um termo que a gente vai ver muito Paulo falando, né? A graça de Deus, a misericórdia do Senhor Deus trazendo a nossa salvação, a gente vai ver muito isso plenamente. E de fato, plenamente, porque é em Cristo que todos os seres humanos podem encontrar salvação. É em Jesus Cristo, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, de qualquer região do mundo, se voltou para o Senhor Jesus Cristo, a pessoa será salva. Porque em Jesus Cristo você tem a plenitude dos tempos, do plano de Deus que não começou ali em Jesus Cristo. Se você olhar, de fato, exatamente isso, Juliano, você olha para o passado da história bíblica e você vê, eu falo isso com certa emoção, que toda a história, do início ao fim, é a graça de Deus. Do início ao fim. Quer dizer, que ao fim não, que a gente ainda está debaixo dessa graça, a história ainda está... Nós ainda estamos usufruindo dessa história. Mas é a graça de Deus permanecendo. E ali você percebe, desde o início, o homem caiu, o homem escolheu aquilo que é mal,
e não ficou ali. Percebam, se acabasse ali, o homem teria ido para o inferno, ponto final. Acabou. Teria acabado o problema, mas não, diz assim, não. O homem errou, mas eu vou trazer a libertação para ele. E ali ele promete, na condenação da serpente, ele diz que o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E, mais uma vez, eu fico muito maravilhado de ver esse texto e, assim, surpreso de muitas, de repente, judeus não entenderem que isso é um prenúncio da vinda de Jesus Cristo, que é muito claro. Então, você percebe que nessa primeira dispensação, essa palavra pode ser estranha um pouco para a gente, mas a palavra dispensação ela diz respeito às diversas manifestações da vontade de Deus, do plano de Deus ao longo da história. Ali, naquele primeiro momento, você só tinha essa pequena promessa de Deus, de que Deus iria trazer a salvação através do descendente da mulher. E aí, progressivamente, você vai ver que a história ela vai se encaminhando com Deus escolhendo um povo para si. Lembra da chamada de Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso é a graça de Deus. O povo de Nínive, Deus quis salvar o povo de Nínive, como está nas Escrituras, quis usar a palavra de Jonas para trazer a salvação para eles. A salvação, como nós entendemos como salvação? Não, obviamente. Ainda por um espelho daquilo que haveria por vir, mas já poderiam estar debaixo dessa graça naquele momento, né? Você vê que Jonas foi rebelde porque ele não queria que a nação de Nínive, que era a nação que estava dominando o seu povo, encontrasse a salvação. Ele não tinha entendido ainda que Deus era um Deus misericordioso. Aliás, ele até sabia, mas ele não queria que a misericórdia fosse para eles, né? Então você vê aí que Deus, já desde o passado, desde a história, ele vai se manifestando de uma maneira graciosa para o ser humano, dizendo assim, ó, eu quero salvar vocês. Então, falei brevemente, eu espero que tenha ficado um pouco esclarecido isso, mas ao longo da história da humanidade, revelada nas Escrituras, a graça de Deus é evidente. É evidente. Carlinhos, pode falar. Você já falou tudo que eu iria falar, mas eu vou falar para vocês, crianças. Jonatas recebeu uma ordem de Deus. Jonas recebeu uma ordem de Deus para ir para essa cidade, para Nínive. Você já disse que ele tinha o livre-arbítrio de ir ou não, mas Deus ordenou, e ele resolve ir para outro lugar. Ele sabia que aquele povo era um povo horrível. Ele sabia que ele ia para um lugar, para uma ilha tão pequena, que em 3 dias você atravessava ela de ponta a ponta. Mesmo assim, ele entra num barco, é lançado ao mar, vocês conhecem a história, o grande peixe engole e ele fica no meio daquela gosma toda no estômago do peixe, e aí ele lembra e se arrepende. Mais uma vez, ele tem o livre-arbítrio de se arrepender e pedir a Deus, perdão a Deus por ter errado. É vomitado na praia. E lá na praia de Nínive, ele acorda, estava atordoado ainda, acorda, anda um dia ainda, livre-arbítrio, um dia ainda sem falar, só olhando para aquele povo. Depois disso, ele nem conseguia pregar, ele conseguia abrir a boca e as pessoas se convertiam, as pessoas entendiam a mensagem. E aí, toda a ilha foi transformada graças ao Espírito Santo de Deus. E tem um pedacinho que muita gente esquece. Ele, cansado de trabalhar tanto, mais 2 dias direto, ele deita na sombra de uma árvore, porque ele precisava continuar, mas ele ainda teve uma escolha. Vou descansar à sombra de uma árvore. Descansou à sombra de uma árvore e ele vê um verme chegar
e destruir aquela árvore e ele ficar no sol e levar e continuar. Então, a gente vê que a vida dele foi cheia de altos e baixos, sem perder a sua própria fé. Eu vi você balançando a cabeça, não sei, mas Não, é só mais para. ou menos... Foi bom você ter mencionado isso, porque isso pode causar uma certa confusão em questão de termos. Tá? Tá. A argumentação que você usou tá ok. Mas ao invés de usar a palavra livre-arbítrio, você tem que trocar essa palavra e colocar à vontade. Por quê? Porque a palavra livre-arbítrio, no entendimento que a gente está estudando aqui, diz respeito à escolha do bem e do mal. O ser humano não tem a capacidade de escolher o bem. Não tem a capacidade. Ele sempre vai escolher o mal. Essa é a argumentação. Isso daí é uma coisa que tem que ficar muito claro, gente. Isso que o Jonas fez de querer fugir da presença de Deus é a coisa mais natural do mundo. Isso não é livre-arbítrio. Isso daí é a vontade corrompida dele sendo evidenciada de uma maneira plena. Ele não podia fugir, mas ele quis. Quer dizer, ele quis, né? A gente estava falando isso. A vontade dele está corrompida. Então, mais uma vez, o livre-arbítrio, o ser humano não tem a capacidade de escolher aquilo que é bom. E isso foi perdido no Éden. Foi perdido no Éden. E calma, ainda não terminou aí. Olha só o quadro que a gente vai passar agora para ver. Desculpa eu ter me posicionado desse jeito, mas é a argumentação que a gente está estudando, Carlinhos. Olha beleza. Olha como termina. Olha como termina. Não concordo, mas você não concordo, mas você pode me convencer até o final. Deus quiser. Tá bom. Vamos lá. 10:18. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutável, livre para o bem só. E é aí que você percebe que o plano de Deus para as nossas vidas. Quer dizer, o homem hoje, ele é restaurado pela graça de Deus, como nós vimos no capítulo passado, né, o capítulo 4, e ele tenta agora fazer aquilo que é bom, mas não perfeitamente. E quando é que ele vai fazer perfeitamente? Quando for o estado de glória, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós já tivermos passado para a morada celestial com ele. Né? E as referências estão aí, a gente pode ler depois, mas pelo avançar da hora, como eu falei, cabe mais alguns posicionamentos. Carlinhos, você continua resistente a essa explicação? Fica à vontade. Livre-arbítrio é tese de doutorado, né? Só um minuto, Júlia. O teu microfone está desligado, Carlinhos, eu não te escutei. Não, eu não quero polemizar, eu acho que eu quis mostrar que, na verdade, Jonatas, ele tinha o direito, o povo, ele sabia que era um povo ruim, um povo que estava escravizando o próprio povo dele. Ele sabia que ali tinha todo e qualquer pecado, todo. E ele se acovardou, ele teve a liberdade, como ser humano, de não ir para lá. Essa liberdade eu considero livre-arbítrio. Quando ele está em dificuldade, ele tem a liberdade e o livre-arbítrio de dizer: Senhor, me perdoa, me desculpa, eu não queria fazer isso. E aí Deus joga ele na vomita. O termo é esse mesmo, a baleia. O grande peixe acaba jogando ele lá, e aí ele ainda tem a opção. Eu sairia na hora cumprindo o que Deus mandou. Ele ainda passou um dia ainda rodando num lugar que, em 3 dias, ele andaria a cidade toda. Isso, para mim, escolha e livre-arbítrio eu sei que nós nascemos do pecado, vivemos no pecado, somos oriundos do pecado, e, desculpa o termo que vou usar, nenhum casal vai para a cama pensando eu vou gerar uma criança, mas sim para ter prazer. Muito difícil pensar que alguém vá primeiro ajoelhar um do lado da cama, o outro, e orar pelo aquele ato que eles vão cometer, ou coisa parecida, porque isso não é da nossa natureza, porque
porque nós vivemos no pecado, nascemos no pecado. Nós nascemos criança sem pecado e depois adquirimos o pecado porque é natural do homem, crescemos assim. Por isso que eu fiz essa comparação. Mas os textos bíblicos têm muitos textos bíblicos. Desculpa, eu não sei se eu alcancei bem a tua colocação, até porque você mencionou aí a questão do ato sexual. Mas, assim, desculpa, da maneira que você falou, parece que está associado o ato sexual está associado a pecado, mas não vai por esse caminho, não, hein? Não vou, não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o ser humano não toma essa posição. Não é que é pecado o ato sexual, de jeito nenhum. Carlinhos, só olha que... só. Em relação a isso, o olhar que a gente vai ter a respeito do termo em si, livre-arbítrio, pessoas vão ter de diferentes maneiras. O que a gente está tentando argumentar aqui é da maneira como os teólogos trabalharam na época da Reforma. Nós estamos vendo aqui as 5 proposições da Confissão de Fé de Westminster, e ela está mencionando quer dizer, está argumentando com as Escrituras, que é o que a gente está fazendo o tempo todo, de que o ser humano não tem a capacidade de escolha para o bem, né? Isso daí, já de cara, mata a qualquer pessoa que queira dizer que... mata o argumento, melhor explicando, que as pessoas têm livre-arbítrio. Livre-arbítrio, entendendo como sendo algo que é a escolha do bem e do mal. Will, pode falar, Júlio. Até bom, eu falo assim, eu, por exemplo, eu entendo muito bem assim as duas colocações, né? Mas assim, realmente, Will, eu concordo, né? Assim, com o que você também está falando. Eu até brinco assim, um brinco muito triste, né? De uma forma muito triste, porque toda vez que eu tento entre aspas, ter o livre-arbítrio de escolher a minha vida, eu sempre escolho o caminho ruim. Eu não consigo nunca escolher o caminho bom, né? É sempre o caminho ruim. Então, eu entendo muito bem essa questão de nós não termos, né, o livre-arbítrio. E, Carlinhos, entendi a sua colocação, né, em relação a Jonas, né, da decisão de Jonas de desobedecer a Deus, né? Sim. Eu só entendo que ele realmente decidiu desobedecer a Deus, mas que tudo isso, inclusive, estava dentro do plano de Deus para a vida dele, né? Sim, sim. Ele teve um processo, então é por isso que eu não falo como livre-arbítrio, né? Entende? Ele não teve nem livre-arbítrio em relação a isso, porque o que eu penso, né? E aí eu não tenho referências, por isso que eu não gosto de falar sem referência, né? Por isso que eu falo, estou pensando sobre isso, depois eu até vou estudar para buscar, né, referências, para dar um embasamento. Eu acho que você aponta, Carlinhos, algo interessante, mas assim, eu tenho dos estudos que eu fiz até o momento, né, de que até quando a gente é desobediente, quando a gente não cumpre alguma coisa, né, que isso está sob a permissão de Deus, entende? Assim, sim, perfeitamente. Eu entendo dessa forma. Então, quando Jonas decidiu não ir para Nínive, ir para Tarsis, se eu não me engano, é o nome do outro lugar que ele foi. Tarsis, né? Tarsis. O outro nome que ele foi, né? Que não chegou. Tudo isso fazia parte, né, do plano de crescimento espiritual mesmo, de perdão, que ele teve que passar por um processo, né, de perdoar Nínive, né? E isso só foi permitido por Deus. Estava sob a vontade de Deus tudo isso. Eu entendo, não sei se o Will tem algum outro posicionamento, mas eu entendo dessa forma. Só por isso também eu não uso a palavra livre-arbítrio, entendeu, Carlinhos? Só por isso. Não, o que eu quis colocar, e eu acabei falando, o livre-arbítrio, ele como pecador, porque todos somos, como pecador,
ele estava sob desígnio de Deus e ele cometeu muita coisa que aparentemente para a gente era erro. Mas quando você para pensar um pouquinho assim, talvez se ele tivesse, sim, Senhor, partirei para lá, chegasse na cidade e começasse simplesmente a falar, ele ia ter uma visão diferente de tudo aquilo que ele estava fazendo. Então, imagino que Deus tenha provado ele, outra palavra aí diferente, provado ele, para que ele possa ter feito o que fez na vida daquela cidade, o Nínive, naquela cidade. Então, na verdade, o homem está sob o desígnio daquele que o criou. Pinóquio obedecia o que o seu criador fez, ou seja, o bonequinho Pinóquio obedecia o que o seu criador fez, porque foi ele que criou. Nós obedecemos e deixamos de obedecer a Deus, mesmo Deus já sabendo do que está acontecendo, o que já aconteceu e o que vai acontecer com a minha obediência ou desobediência. E, às vezes, quando a coisa é muito boa para mim, ela é muito ruim para outras pessoas. Eu estou cometendo uma maldade. E, às vezes, quando a coisa é muito ruim para certas pessoas, é uma bênção para a minha vida ou para a vida de outras pessoas. Então, eu acho que, por isso, eu usei essa expressão aqui de Jonas como livre-arbítrio. Não, obrigado por... Não é um assunto, não é um assunto assim, onde todo mundo vai pensar exatamente como deve, né? Eu conheço muitas pessoas que pensam assim, como o Carlinhos, mas a gente tem que, só para pontuar, nós caminhamos sob o ponto de vista do livre-arbítrio que está nos estudos da Reforma, tá? Então, o que diz respeito ao livre-arbítrio diz respeito à capacidade de escolha do bem e do mal. Se eu estou dizendo que eu tenho o livre-arbítrio para ir para uma padaria ou para ir para um outro lugar, isso não é livre-arbítrio. Isso daí é a escolha que o ser humano faz. É escolha. Faz uma escolha que não diz respeito a algo que é bom e mal. Porque a gente já argumentou aqui que o homem não tem a capacidade por si só de escolher aquilo que é bom. Por isso, ele não tem livre-arbítrio. Tá? Isso daí é um pouco complicado, porque eu sei que algumas pessoas podem estar em contato pela primeira vez com essa definição. Né? A vida toda, eles acharam assim, poxa, mas eu sempre tive a capacidade de escolha. Mas nós estamos falando de coisas diferentes, né? Uma coisa é a capacidade de escolha, que diz respeito à maneira como Deus criou, né? Quando Deus criou o homem, o que ele pediu para que o homem fizesse? Desse nome aos animais. Né? Então, ele ia escolher palavras para designar os seres. Isso é capacidade de escolha, não diz respeito a livre-arbítrio. E voltando à questão do livre-arbítrio, o livre-arbítrio, só quem tinha era Adão e Eva. Só eles podiam ter essa capacidade de escolher o bem e o mal. A partir do momento que eles escolhem aquilo que é mal, nós estamos condenados, porque nós estamos, conforme as Escrituras mostram, nós somos descendência deles, já nascemos em erro, já nascemos pecados e condenados ao inferno, se não adquirimos, se não somos alcançados pela graça de Deus, que, mais uma vez, é manifestada desde lá dos primórdios. Tá bom, pessoal? A gente avançou muito no horário, eu queria mesmo ouvir mais de vocês, mas já são 10h30, infelizmente. É um assunto que vale a pena a discussão, a questão do conflito de ideias, para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente crê. Tá? E eu espero que vocês tenham conseguido, de repente, começar a pensar, de repente, até um interesse. Fica aqui o exercício para vocês, de repente, voltarem para a lição. Eu posso mandar o PDF depois de novo para vocês. A abordagem do Sproul é um pouquinho diferente, né? E digo para vocês, deem uma lida nas referências da Confissão de Fé.
tá? Para dar uma olhada nesse texto. Denilson, você chegou aí no finalzinho, meu irmão? Você vai fazer a oração final? Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui estudando a tua palavra, Pai. Te agradecemos, te louvamos pela vida desses irmãos, ó Pai. Te louvamos em particular pela vida da França e do Toledo, que fizeram aniversário de vida a 2 essa semana, Pai. Abençoe essa vida, essa família. Seja conosco com as atividades da igreja. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Como é bom estar com vocês.